Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo e me vendo satisfatoriamente? Já. Bom, queridos, vamos dar início então à nossa aula. Né? Estamos com poucos presentes aqui, né? Mas vamos trabalhar assim mesmo, em respeito àqueles que já chegaram, tá bom? Então, eu vou esperar aqui só mais uns 2 minutinhos para daí a gente dar início novamente, tá bom? Para ver se mais alguém entra. Oi, pessoal. Bom, vamos lá então. Me desculpem um pouquinho a demora, mas eu tive que cuidar de uma pessoinha aqui do lado, tá? Então vamos lá. Vocês estão me escutando bem? Conseguem responder se estão me ouvindo bem? Sim? Me enxergando também? Joia. Fernanda está digitando ali. Ótimo. Muito bem. Então é o seguinte, queridos. Hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo que é o Egito, certo? Vamos trabalhar o Egito Antigo, tudo bem? Então, nesse sentido, o que nós vamos fazer? Eu vou passar para vocês alguns slides na aula de hoje, certo? E também indiquei alguns pequenos vídeos para vocês poderem acompanhar ou aprofundar, né, esse conteúdo. Para poder aprofundar esse conteúdo. Pode. Certo? Então vamos lá. Bom, deixa eu começar o compartilhamento da minha tela com vocês, porque daí fica mais fácil. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar a minha tela. Opa. Muito bem. Deixa eu colocar aqui do lado. Só um minutinho, pessoal. Eu já volto a transmissão. Opa. Aí. Agora voltou, né? Então vamos lá. Pessoal, eu vou abrir aqui um slide com vocês, então. Deixa eu abrir aqui o slide sobre o Egito. Compartilhar a tela novamente. Eu não falo língua. Tá. Aí, agora sim. Então, aqui nós temos um slide sobre o Egito Antigo, certo? Então, deixa eu só colocar ele num formato melhor. Esse aqui está muito grande. Formato leitura. Aí, estão enxergando bem a tela, pessoal? Do Egito Antigo? Deixa eu diminuir aqui a nossa, tá? Aí vocês vão ter uma visão melhor. Bom, então vamos lá. Quando falamos sobre o Antigo Egito, então, a respeito do que estamos falando. Olha aqui. Primeira coisa importante é o seguinte: o Egito, as frases mais conhecidas e mais a respeito é o seguinte: o Egito é uma dádiva. Dizer isso, o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, a palavra dádiva significa presente. É como se nós estivéssemos dizendo, então, que o Egito é um presente dado pelo rio Nilo. Como assim, prof? Da seguinte maneira: se não existisse o rio Nilo, o Egito não existiria também.
E eu já posso mostrar para vocês por que disso. Então, aqui, deixa eu abrir essa imagem. Só um minutinho, está carregando. Opa. Não abriu? Vou tentar novamente. Aí. Tá. Então, olhem aqui, queridos. Olhem essa imagem. Deserto. Deserto. E aqui, várias luzes. Sabe por que existem tantas luzes aqui? Porque aqui são as cidades que vivem próximas do rio. Essa é uma imagem de satélite que foi capturada que mostra exatamente isso. Tá? Que então, satélite, mamãe? De satélite. Aqui eu tenho outra imagem. Vejam bem. Deserto, deserto. E a única parte verde que eu tenho de vegetação é a parte que está ao redor do rio Nilo. Estão conseguindo enxergar bem? Tudo bem? Queridos, desculpa, vocês vão escutar o meu filhinho, mas é ossos do ofício, né? Então ele está aqui do meu ladinho. Então, gente, o Egito, quando nós dizemos que ele é uma dádiva do Nilo, nós estamos falando a esse respeito, né? Se não houvesse o Rio Nilo, jamais haveria Egito, tá? Então, vamos retornar aqui. Primeira coisa importantíssima aqui, ó. Preciso copiar essas informações? Não, elas já estão disponíveis, vocês já têm um resumo para copiar mais tarde. Então, olhem aqui. Eu digo que o Egito se localiza onde? Na África. É uma coisa que as pessoas nem imaginam. Muitas pessoas ouvem falar sobre o Egito, mas não fazem ideia de onde ele se localiza. O Egito localiza-se na África. E o Egito que eu estou falando agora não é o Egito atual. O país Egito que nós conhecemos hoje não tem nada a ver com o Egito do qual nós estamos falando agora. Esse Egito que nós estamos falando é o Egito antigo. A civilização egípcia que surgiu há pelo menos, olha aqui, 5.000 anos atrás. É desse Egito da antiguidade que nós estamos falando agora. Esse Egito que surgiu como? Nas margens do rio Nilo, tá? E por que nós dizemos que margens do rio Nilo? Pelo seguinte. Então, deixa eu abrir aqui o meu segundo grupo de slides. Tá? Aqui. Uhum. Deixa eu ver se eu acho outro modo de exibição que fica melhor. Tá? Não, deixa eu diminuir. Aí. Então, aqui, pessoal. O rio Nilo, ele está em todo esse espaço que vocês estão vendo aqui. Vocês conseguem ver que ele... Oi? Estão me ouvindo? Pessoal, se estiver travando muito, tentem apertar a tecla F5 do seu computador e reiniciar, tá? Que às vezes funciona. Então, o rio Nilo, ele é bem extenso, ele é bem longo. Mas quando eu falo sobre Egito, eu estou falando só desse pedaço aqui, tá? Então, o Egito que nós conhecemos hoje, esse Egito atual aqui, não é o Egito de qual nós estamos falando. O Egito que nós estamos falando é aquele que existia onde? Lá na região do Crescente Fértil. Nessa região do Crescente Fértil surgiu tanto a Mesopotâmia quanto o Egito. Tudo bem? Só um minuto. O mais possível. Então vamos lá. Tendo dado as orientações ali no chat, vamos continuar.
é esse Egito antigo do qual nós estamos falando, que se desenvolveu às margens do rio Nilo. Inclusive, senhoritas e senhoritos, a palavra Nilo é uma palavra que vem do grego, tá? E ela basicamente significa escuro. É um rio de águas escuras, tá? É um rio que era chamado de Aur ou Ar, então Rio Negro. Esse era o Rio Nilo. E aí, queridos, vejam esta imagem aqui. Vou até ampliá-la para vocês. Estão enxergando bem a imagem? Aqui eu tenho o Rio Nilo, tá? Existiam épocas em que chovia muito onde o Rio Nilo se formou. E para quem não sabe, eu vou voltar um pouquinho aqui uma outra imagem, bem importante aqui. O Rio Nilo, ele nasce aqui embaixo, ó. Ele corre do sul para o norte. Ele nasce aqui e deságua aqui no mar Mediterrâneo. Então, na época em que chovia muito, o Rio Nilo ele inundava essas partes que eu estou mostrando aqui para vocês. Estão enxergando? Sim? Então, ó, toda essa parte aqui ficava coberta por água. E aí, durante uns 2, 3 meses, essa parte ia ficando, vamos dizer assim, fértil. Aí chegava a época da seca, não chovia mais tanto e o rio voltava para o curso normal. Essa região aqui ao lado, ela ficava toda úmida. Surgiu o chamado humus. E então eles podiam plantar. Aqui é uma região que tem mais ou menos uns 6 quilômetros, tá, pessoal? É uma região grande. Então as casas não eram construídas na beirada do Nilo, senão elas seriam inundadas, tá? É nesse espaço aqui que eu estou falando para vocês. Portanto, voltando ali para os outros slides que nós estávamos compartilhando, então, o rio Nilo, ele tinha os períodos de cheia, daí formava o humus e eles conseguiam plantar nessa região então. E eu vou compartilhar mais uma imagem com vocês, para vocês entenderem um pouquinho melhor como que se dava esse plantio. Deixa eu só encontrar qual era a imagem. Aqui. Já está abrindo. Aqui. Então, olha lá. O que que nós temos aqui, ó? No verão, era o período de cheia. Para eles corresponde mais ou menos ali ao mês de maio, por aí, tá? Aí vinha a época do outono em que o rio, ó, tá vendo que essa parte aqui que estava encoberta agora não tá mais? Aí eles vão plantar, vão usar vários animais pesados para andar em cima dessas sementes para fazer a semente afundar bem, tá? No inverno era o período da irrigação. Eles iam usar as águas do rio para continuar regando as plantas para que elas crescessem e fossem colhidas na primavera. Tudo bem? Estão conseguindo entender isso tudo que a prof está explicando, pessoal? Ali pelo chat, podem dar um ok se estão conseguindo acompanhar? Joia. Então, queridos, nós vimos que o Rio Nilo surgiu, né, permitiu o surgimento do Egito. Então, o Egito, ele surge na África, há mais ou menos 5.000 anos atrás, tá? E no período de cheias, ele permitia que as terras ao seu redor ficassem férteis para poder desenvolver. Ou seja, basicamente, ao redor do Nilo surgiu então o Egito. Pergunto: o Egito está ao redor de todo o Rio Nilo? O que que vocês acham, queridos? Sim ou não? Ninguém respondeu no chat? Não, Michel. Muito bem. O Rio Nilo, ele é muito longo. O Egito, ele vai se concentrar na parte norte apenas, né? A Maria também coloca ali, a Milena também, acho que não. Isso aí, tá? Então, como que surgiu o Antigo Egito? Ele não surgiu grande, cheio de pirâmides, como nós conhecemos. O Antigo Egito surgiu da seguinte maneira. Como vocês viram, o rio permitiu que alguns grupos de pessoas fossem se instalando ali perto e pudessem praticar a agricultura.
agricultura, tá? E aí, só um minutinho, pessoal. Oi, desculpa, pessoal. Então, assim, ali ao redor do Rio Nilo, foi permitido, então, que eles plantassem, porque havia água, certo? Eles conseguiam plantar, colher, e foram se formando pequenas aldeias ali, seguindo a margem do Rio Nilo, tá? Pronto? Então, assim, foi permitido que se formassem várias aldeias. Essas aldeias, elas se chamavam, olha aqui, nomos. Nomos é o nome que eles davam para essas aldeias, tá? Estão me ouvindo agora? Pronto? Deu? Tá. Então, assim, como eu estava falando, próximo do Rio Nilo surgiram várias aldeias, e essas aldeias eram chamadas de nomos. Cada nomo tinha ali um líder, que eles chamavam de nomarca. Só que com o tempo, essas aldeias foram crescendo. Algumas se juntaram com outras por meio de acordos comerciais, por meio de casamentos entre as lideranças, ou às vezes uma dominava a outra por meio de guerra. Então, o que, que vai acontecer? Nesse momento aqui, os egípcios, né, crescer. E eles deram origem a dois reinos: o reino do Alto Egito, que fica no sul, e do Baixo Egito, que fica no norte, tá? Então vejam bem, Alto e Baixo Egito. Como que se formou o Egito então? A existência do Rio Nilo permitiu a prática da agricultura. Com isso, formaram-se tribos, chamadas de nomos. Os nomos foram se desenvolvendo, alguns se unindo e eram governados pelos monarcas, e com o tempo deram origem ao Alto e ao Baixo Egito. Tudo bem? Claro isso? Oi, oi, caiu. Agora acho que voltou. Pessoal, perguntas ali sobre o dia da prova. Agora eu não vou responder isso. Agora nós estamos tendo uma aula, tem um conteúdo, vocês já têm a agenda de vocês e todas essas outras informações disponíveis no mural e nos outros canais do colégio, tá? Então, vamos nos ater aqui. Queridos, deu para entender então a formação do Egito? Aldeias chamadas nomos, essas aldeias dão origem a dois reinos: Alto Egito e Baixo Egito. Tudo bem? Joia? Ok, vamos dar seguimento. E aí, o que, que vai acontecer? Menés era o rei do Baixo Egito. E ele conseguiu conquistar o Alto Egito, ou seja, ele unificou os dois reinos. A partir de agora, nós estamos falando do Antigo Egito mesmo. Porque quando ele unifica os dois reinos, é que se forma o Império Egípcio, tá? E quando ele une os dois, é que ele, de fato, está usando o quê? Ele está criando, se tornando o primeiro faraó. O rei do Alto Egito usava uma coroa
branca e o do Baixo Egito uma coroa vermelha. Quando Menes dominou o outro reino, ele uniu as duas coroas, certo? Então, nós temos aqui o Alto e o Baixo Egito, tá? Quando nós unimos o Alto e o Baixo Egito, aí sim nós estamos trabalhando a questão da formação de fato do Egito. Tudo bem? Menes então se torna o primeiro faraó egípcio, tá? Por que ele é o primeiro faraó? Porque ele conseguiu unificar. Prof, o que é um faraó? O faraó é a mesma coisa que um rei, mas é o nome que eles davam para o rei naquela época, certo? Portanto, nesse sentido, nós temos então o Alto e Baixo Egito dando início, né, sendo unidos por Menes. E aí, continuando então, o que nós estávamos dizendo, temos o seguinte: para entender um pouquinho como se forma o Egito, é importante você entender que lá existia uma teocracia. Tá? Pessoal, deixa eu parar um pouco a explicação para responder algumas questões no chat. Bom, retomando aqui. Então, pessoal, basicamente, quando Menes unifica o Alto e o Baixo Egito, aí sim nós temos a formação do Império Egípcio. E esse império, ele é uma teocracia. O que significa isso, prof? O rei, o faraó, ele é considerado um representante divino. Theos é uma palavra que vem do grego e significa Deus. Teocracia vem de poder. Então, teocracia é um poder divino. E no Egito, o faraó era visto como um representante de Deus na Terra ou como uma encarnação do Deus, de um dos deuses egípcios, certo? Portanto, o que existe no Egito é uma teocracia. O rei é considerado um Deus vivo na Terra, tá? Para entender melhor a história do Egito, nós costumamos dividi-la em três grandes momentos: em Antigo, Médio e Novo Império, tá? O Antigo Império é marcado pela construção das grandes obras públicas, como, por exemplo, as pirâmides, tá? E aí é interessante notar o seguinte: vou compartilhar um segundo slide com vocês para nós conhecermos um pouquinho sobre as pirâmides. As pirâmides, pessoal, elas são construções que não são templos, elas são túmulos, certo? Então aqui nós temos um complexo de Gizé, que são as três grandes pirâmides conhecidas. Para vocês terem noção, essa pirâmide aqui, que é a menor, né, que é a pirâmide de Miquerinos, ela tinha 65 metros de altura. Então, a menor tinha 65 metros de altura e a maior tinha 147 metros. Levaram-se 20 anos para se construir essas pirâmides, embora elas não fossem as únicas que tenham existido no Egito.
além da construção de pirâmides, é também no Antigo Império, que eles vão desenvolver obras como, por exemplo, canais de irrigação, para poder desenvolver o plantio. Aí você fala, como assim, prof? O rio ele já não inundava a região? Sim, queridos. Mas havia épocas em que você precisava fazer com que houvessem, vamos dizer assim, durante o período do ano, quando não estava inundado, você tinha que regar a plantação. Então, observem aqui. Vocês estão enxergando aqui o rio Nilo? Eu estou circulando. Conseguem ver? Sim? Então, conseguem ver que tem um pequeno canal aberto aqui? Estão acompanhando comigo? Então, vejam bem. Muitas vezes eles faziam esses canais porque quando o rio Nilo baixava, a água entrava e a partir desses canais eles conseguiam regar as plantações, dar de beber aos animais. Então eles faziam canais de irrigação, eles montavam diques também, que eram utilizados para... Opa, perdão. Eles também montavam diques que eram utilizados para armazenar a água nesse período em que o rio não estava em alta. Portanto, quando falamos de Antigo Império, estamos falando de um momento de grande construção, um momento em que as estruturas do Egito estão sendo formadas, tá? Aí vem o Médio Império. A grande marca do Médio Império é que os egípcios tentaram ampliar, expandir o império, ou seja, tentaram dominar outras regiões, conquistar outros povos. Entretanto, queridos, eles é que acabaram sendo conquistados. Por quem? Olha aqui, pelos Ixos. Aí você pode dizer, prof, quem são os Ixos? Nós estudamos há pouco sobre os povos da Mesopotâmia. E nós vimos que havia um povo lá chamado de povo assírio. Vocês lembram dos assírios? Esse povo era conhecido por serem excelentes guerreiros. Os assírios eram chamados pelos egípcios de Ixos. Portanto, o que é que aconteceu? Nesse momento, tá? Os egípcios começaram a entrar em conflito com vários povos, como vocês podem ver. A imagem está representando isso. Os egípcios dominando os outros povos, né? Mas, por entrarem em muitas guerras, eles acabaram ficando fracos e foram dominados pelos Ixos por aproximadamente 170 anos, tá? Então, houve um longo tempo de domínio por outros povos. E aí, o que vai acontecer? É nesse período que os hebreus chegaram no Egito e ficaram lá por um bom tempo. Então, Antigo Império, estamos falando de grandes construções, pirâmides, canais de irrigação, diques, barragens. Médio Império, estamos falando do quê? Expansão, os egípcios tentando dominar outros territórios, porém acabaram sendo dominados. E aí temos também o Novo Império. Nesse momento é marcado pela expulsão dos Ixos. Os egípcios conseguiram retomar o seu poder e expulsaram os Ixos dali, tá? Então foi o período do auge, o período máximo de domínio deles. E é nesse momento que os hebreus acabaram se tornando escravos lá no Egito. Se vocês lembram lá do Êxodo e tudo mais, né? É nesse momento que eles acabam se tornando, então, escravos dentro do Egito. Quanto à religiosidade, os egípcios eram politeístas, tá? Eles adoravam vários deuses. Os principais eram Osíris, que era o deus da vida após a morte, e também Ísis e Horus.
além de Amon-Ra, ou simplesmente Ra, que era o criador do universo, considerado deus do sol. E os egípcios tinham deuses que eram antroposomórficos, ou seja, assumiam formas tanto de humanos como de animais, como vocês podem observar aqui, ó. O deus Osíris, que é o deus da vida após a morte, a deusa Ísis, né? Aqui nós temos Horus, que tem cabeça de falcão, temos o deus Tote, que também tem uma cabeça ali, eu não lembro o nome do pássaro exatamente. Aqui, Ra, certo? Mas vejam que, olha a diferença, Ra tem um sol e não as coroas sobre a cabeça, tá? Por que que Horus tem as coroas? Ele é a vingança do céu e da proteção da terra. Os egípcios entendiam que o faraó era uma reencarnação do deus Horus. Então nós temos Seth, Amun, Pla, Hastor, e aqui são somente alguns. O Anubis, que tem cabeça de chacal e o corpo humano. Ou seja, quando dizemos que os deuses são antropozoomórficos, estamos dizendo que eles têm misturado em si a forma humana e a forma animal, tá? E uma coisa interessantíssima e importantíssima. Diferente dos mesopotâmicos, os egípcios acreditavam em vida após a morte. Por esse motivo, eles costumavam embalsamar, ou seja, mumificar os seus mortos, tá? Então aqui vocês estão vendo um pouquinho sobre a arte egípcia também, ok? Por que que essas pessoas são representadas tão grandes? Porque provavelmente era alguém de grande importância. E isso aqui que vocês veem é a escrita egípcia, certo? Essa é a escrita egípcia que existia na época. Não era única, mas era escrita hieroglífica, que era utilizada para contar sobre sobre a linguagem sagrada. Tudo bem? Essa escrita ela foi desvendada muito tempo depois por um pesquisador chamado Champollion, certo? Como que ele desvendou? Eles encontraram a chamada Pedra de Roseta, que é essa pedra só foi travou. Pronto. Nela havia o mesmo texto, só que esse texto estava em 3 línguas diferentes: em grego, em romano e demótico. E essas 3 línguas, comparando essas 3 línguas, eles conseguiram então chegar ao quê? A decifrar a escrita, tá? É muito comum que vocês vissem também os olhos, né, dos egípcios com essa maquiagem, né, bem marcada. Eles usavam o chamado lápis lazuli, que era retirado desse tipo de mineral, tá? Por que que os egípcios faziam isso? Não é porque eles achavam bonito, querido, mas eles viviam em uma região de deserto. Então passava-se aqui na parte de baixo dos olhos para poder evitar que entrasse muita areia nos olhos, porque a areia ficava grudada ali e não entrava. Então, quando falamos de Egito Antigo, existem algumas coisas que precisamos destacar, tá? Quais seriam essas coisas? Primeira, o Egito que nós estamos falando é o Egito Antigo. Esse Egito Antigo teve uma formação em que haviam nomos, e ele só foi possível existir devido à existência do rio Nilo. Terceiro ponto, o Egito tem a sua história dividida em 3 grandes fases: Antigo, Médio e Novo Império. Antigo Império marcado pelas grandes construções, Médio Império marcado pela expansão e depois pela dominação dos egípcios, e Novo Império
em que eles expulsam os inimigos e retomam o poder. Só que daí lá no finalzinho desse período, eles é que acabaram novamente sendo dominados e chegando ao fim. E religiosamente falando, os egípcios, eles tinham as características deles eram bem marcantes, e principalmente na religião. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, principalmente os antropozoomórficos, tá? Então é o seguinte, o que eu vou acabar trazendo para vocês aqui? Nessa aula de hoje eu trouxe uma introdução sobre Egito. Eu vou gravar uma segunda aula, que ao longo dessa semana eu disponibilizo para vocês sobre o Egito, tudo bem? E aí vocês podem assistir com mais detalhes. Essa aula de hoje também vai ser disponibilizada depois. Perguntas que vocês fizeram no início da aula, então vamos definir algumas regras. Pessoal, a aula de segunda-feira é uma aula de conteúdo. Então, prof, quando que é a prova? Isso já foi posto para vocês. A prova é amanhã. Já está no mural. É só retomar, pessoal. Tá? Prof, não estou ouvindo. Prof, não estou escutando. Queridos, tem horas que é a internet de vocês que não está com uma conexão boa. Às vezes a minha. Mas aí eu não posso ficar parando toda a aula para resolver isso. Senão a gravação vai ficar muito ruim. Tá? No chat você escreve o essencial. Não é para ficar escrevendo um monte de coisa que não tem sentido ou ficar colocando a cada passo que aconteceu, porque senão ele perde o sentido. Aí eu tenho que passar a aula lendo o que está escrito ali sem conseguir explicar as coisas para vocês. Então, essa semana eu vou gravar uma aula sobre Egito, tá? Para retomar esse conteúdo. A partir da semana que vem a aula vai ser aqui. Portanto, vocês precisam ter essa, vamos dizer assim, essa organização para usar. Puxa, travou? Vou recarregar. Se eu recarreguei e continua ruim, é que a minha internet não está com uma conexão muito boa. Não adianta eu ficar implorando para a professora, porque eu não tenho muito o que fazer quanto a isso. Tudo bem? Está claro essas questões, pessoal? Então, não adianta a gente ficar ali usando o chat tantas vezes para colocar isso, porque são coisas que estão fora do meu alcance para serem corrigidas. Né? Agora, se todo mundo colocar para mim, poxa, eu não estou enxergando. Tem alguns colegas que o tempo inteiro estão me vendo, então não é um problema aqui, talvez seja aí na sua conexão. Tem horas que ela cai um pouco a qualidade, tá? Com relação à prova, então, lembrando, nossa prova é amanhã. Entrou, não pode sair, tem que concluir a prova. Se você abrir a prova e fechar, ela não vai abrir de novo, tá? Então, abre lá, faça a prova com atenção. Egito não cai na prova, é conteúdo novo. Portanto, você vai pegar lá as suas atividades de hoje. Você vai ver que uma das atividades é fazer uma abertura, né? Outra seria fazer a leitura. Então, vão acompanhando ali. Egito não vai cair, porém, o que cai? Todos os povos da Mesopotâmia, que nós estudamos ali, hebreus e fenícios, certo? Isso também já está colocado no mural, então vocês deviam saber, tá? São coisas que significam que o pessoal tem que estar mais atento às informações que estão sendo dadas. Tudo bem? Então, essa semana eu vou dar uma colher de chá e vou regravar uma aula sobre Egito. A partir da semana que vem, a aula vai ser essa aqui mesmo, porque houveram muitas interrupções, então eu imagino que ela não vai ser tão boa, tá? Então, a partir da semana que vem, vai ser a aula sendo posta aqui mesmo, ok? Queridos, então hoje eu vou encerrar com vocês por aqui, tá? E nós retomaremos esse assunto ao longo dessa semana. Assim que eu terminar a gravação do vídeo, eu envio para o colégio, daí tem o tempo de edição, que não é uma coisa muito rápida de se fazer. E assim que estiver disponível, eu lanço de volta para vocês. Última coisa. Quarta-feira, último dia para me entregar o trabalho. Eu acho que eu recebi um trabalho do sexto ano até agora.
Os demais ninguém enviou ainda. E posteriormente não recebo a menos que tenha uma justificativa plausível. Já foi postado na semana passada. Tudo bem? Então, nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal.